Algumas dicas especiais aí para você que trabalha com corte a laser. Para quem está iniciando no mercado de corte a laser com uma router, a gente vai usar aqui a router da Visutech VS9060. Vou explicar um pouco sobre o funcionamento dos espelhos, da lente, do tubo laser e dicas de boa convivência e bom uso para que você tenha um melhor resultado dos seus cortes, seja ele com MDF, acrílico ou qualquer outro material, e também aumente aí o tempo de vida útil da sua máquina. Lembrando, assim como um carro, como um celular, como um computador, a router também tem alguns cuidados específicos que vão garantir um bom funcionamento por mais tempo. Seguindo todas as nossas dicas, você vai garantir aí que o seu investimento dure por muito mais tempo e te traga um maior retorno financeiro. Aproveitar que a nossa máquina ainda não está ligada, eu vou puxar aqui para mostrar um pouco mais do funcionamento. Esse aqui é o nosso canhão laser, né? Aqui dentro a gente vai encontrar uma lente, que ela molda e direciona o nosso laser para que se tenha um ponto focal de corte. Na lateral aqui tem uma mangueira, onde é induzido o ar, né? Essa mangueira é necessária para que você evite aí a formação de chamas e evite que se tenha uma queima total do material. Assim você garante o corte utilizando uma bomba de ar. Na parte superior aqui do nosso canhão, nós temos aí um espelho. Lá dentro a gente vai ter a presença de um espelho. Esse espelho atua em conjunto com outros dois espelhos que fazem aí o direcionamento do nosso tubo laser. É sempre importante batermos aí o alinhamento dos nossos espelhos em toda a área de corte da mesa. Então, antes de iniciar aí seu trabalho ou periodicamente, é bom você, com uma fita dupla face que acompanha junto no kit da sua máquina, quando você compra, utilizando essa dupla face, você verificar aí o alinhamento da mesa. Você pode trazer o tubo, por exemplo, para cá, colocar a dupla face e apertar rapidamente o botão de teste e ver se o laser vai bater exatamente no centro. Se ele bater exatamente no centro, esse ponto aqui está alinhado. Você repete o processo no outro lado da máquina, e se o laser bater no mesmo ponto ou muito próximo desse mesmo ponto, é um sinal de que a sua máquina está alinhada. Da mesma maneira, você deve fazer isso em toda a região da mesa da máquina. Assim você vai garantir o alinhamento total da sua mesa e garantir que a máquina corte em toda a área. Se a máquina estiver desalinhada, pode acontecer de aqui no começo você ter um corte perfeito e ao descer você perder material por ela não conseguir cortar aqui embaixo ou do outro lado. Então esse é o funcionamento básico. Então, para quem ainda não conhece, essa peça aqui atrás é o tubo laser. Essa é a peça mais importante da nossa máquina, no caso, porque ele gera a principal função da máquina, que é o feixe de laser, né? O tubo laser é uma peça de vidro muito sensível, é necessário cuidado ao manusear, ao passar pano, tudo mais. É importante sempre mantê-lo limpo. Dentro do tubo laser nós temos um canal de água, por isso a máquina acompanha uma bomba de água. Sem água você não consegue gerar reação para a formação de laser. E além da água, dentro do tubo laser também tem o gás CO2. Lembrando que as nossas router laser, elas trabalham aí com gás CO2. Existem outros tipos de laser, como o laser de fibra, que é encontrado nas fibers. Por isso existe gás aqui dentro. Esse tubo geralmente, com bons cuidados, bom uso, mantendo sempre o laser em boas temperaturas, você vai garantir aí que ele trabalhe por 10.000 horas de vida útil. Esse tempo pode variar de acordo com a potência que você usa, de acordo com todo o cuidado. Claro que um tubo com bom cuidado pode ser que dure mais. Agora, um tubo onde você não tenha sempre os cuidados necessários, deixe sempre trabalhar com temperaturas acima do ideal, aí você pode ter uma perda desse tempo de vida útil. Também é necessário muito cuidado, porque as peças são de vidro e qualquer trincado ou quebra você vai perder aí o uso do seu tubo. Então, quando você aciona lá o botão de laser, tanto de teste ou pelo software que você manda fazer aí
um corte, é gerada uma reação química aqui que forma um feixe de laser e ele sai aqui na ponta. A hora que o laser sai de dentro do tubo, ele passa por um pequeno espelho ali dentro e bate nesse primeiro espelho da máquina. Ao bater no primeiro espelho, é refletido o laser nesse espelho intermediário aqui. Esse espelho intermediário direciona o laser para o nosso canhão. Então, é necessário sempre conferir o alinhamento. Para se fazer o alinhamento correto, primeiramente é recomendado o uso lá da fita dupla face. E apertando o botão de teste, você vai verificar onde que está batendo. Se não estiver batendo, aqui você vai, utilizando os parafusos, você vai direcionando aos poucos, de maneira bem devagar, o seu espelho para que o corte saia corretamente, o laser saia corretamente lá no nosso canhão. Mantendo a máquina sempre alinhada, você evita a perda de material e garante o corte com qualidade. Uma máquina desalinhada pode fazer o quê? Essa região em volta aqui pode começar a esquentar, porque o feixe de laser vai estar batendo aqui. Se você notar que essa região de metal aqui estiver esquentando, ou qualquer outra região da máquina estiver esquentando muito, pode ser que o laser esteja batendo lá. Então, por isso, isso pode ser causado por um mau alinhamento da máquina. É necessário sempre estar verificando. Esse último espelho aqui também tem uma regulagem para regular como está saindo aqui no canhão. Um pouco sobre o funcionamento do feixe de laser. O laser, quando ele sai do canhão, ele sai dessa maneira. Ele não vem em linha reta, como todo mundo pensa. Como ele vem disperso, existe um ponto onde ele se cruza, os feixes de laser. Nesse ponto é o que a gente vai chamar de altura focal. Então é sempre importante ficar de olho nessa altura focal, porque ela vai determinar o corte. Depois de se encontrarem nesse ponto, de se cruzarem os feixes de laser, novamente eles vão e saem em direções opostas. O que é importante saber? Ao cortar com a altura focal incorreta, você vai ter uma marca de laser maior e não vai ter o corte. E se você estiver notando que o seu corte está ficando muito grosso, provavelmente a sua altura focal está errada. É onde a gente recomenda aí o uso sempre da régua. Esse gabaritozinho aqui que vem junto com a sua máquina. Quando você coloca o material, você mede a distância que o seu canhão está do seu material. Se estiver nessa distância exata, o ponto focal está correto e você vai garantir o corte. Essa máquina aqui, ela tem um tubo aí de 100 watts. O ponto focal dele e a força de potência dele garantem cortes aí para MDF de até 9 mm. Existem máquinas aí que cortam 12 mm e com lentes especiais que cortam até 15 mm. Vai depender aí de cada lente. Para a 90-60, que é essa que a gente está mostrando, você vai conseguir aí cortar no máximo 9 mm de MDF. Claro, esse corte vai ser determinado por um bom alinhamento e também pelo MDF padrão. Existe MDF anti-chama, existem outros materiais. Então sempre é importante ficar de olho nesse tipo de informação antes de fazer seu corte. E é importante também não se apegar aí a tabelas de potências, porque pode variar de um fornecedor da composição de um para outro, e aí às vezes uma potência padrão de uma tabela não vai te entregar a mesma qualidade de corte que você teria utilizando uma potência própria sua. Então, ao comprar a sua máquina, ao fazer o primeiro uso, o que a gente recomenda? Teste o material que você vai trabalhar, já sempre com o mesmo fornecedor. Evite mudar de fornecedor, ou então, se mudar, mude para aquele que te entrega a melhor qualidade. Por quê? Existe MDF anti-formação de chama e existe o MDF totalmente anti-chama. Então, isso não é recomendado para corte a laser. Você pode utilizar uma potência muito alta, pode estar com a altura focal correta e pode não conseguir cortar os 9 mm. Não só para MDF, existem outros materiais também que têm alguma resistência ao fogo. Lembrando, nós vamos trabalhar com corte a laser, que é através de calor. Então é necessário que o material seja propício para isso. Existem materiais que derretem totalmente, existem materiais que já se regeneram de acordo com a queima. Ele vai queimando e já vai derretendo e se reformando novamente. Então é necessário muita cautela ao escolher o material correto para o seu tipo de trabalho. Uma outra informação muito importante aqui sobre a máquina é que muitos clientes ficam assustados com questão de aspecto. Essa máquina nossa aqui, esse modelo, a gente está com ela há 2 semanas. E se vocês derem uma olhada aqui na colmeia dela, claramente não aparenta ser uma colmeia que está há 2 semanas.
E isso porque a gente fez ainda, não deve ter colocado nem umas 3 horas de trabalho nela ainda, em corte MDF. Em questão de 100 horas de trabalho, essa colmeia já vai estar totalmente preta e com aspecto amarelado. Muita gente às vezes acha que isso é porque a máquina já está velha, está desgastada e tudo mais. E no caso não é por causa disso que acontece. O que faz isso é a fumaça do MDF. O MDF é um composto químico de madeira e outros produtos. Ao queimar, ele derrete, solta um líquido. E a fumaça dele também, dentro da fumaça dele, também existe a presença desse líquido. Então esse líquido deixa um tom amarelado. Essa máquina aqui tem a cor azulada. Em máquinas com a cor branca, você vai notar que o vidro aqui vai começar a dar uma amarelada, isso tudo devido à fumaça. Então, e também é importante verificar sempre os espelhos e lentes. Então, sempre que for trabalhar com MDF ou qualquer outro material, é importante saber a composição correta dele, o que ele vai soltar nessa fumaça, para saber no que ele pode estar agredindo a sua máquina. E, claro, sempre fazer limpeza. Depois de um dia de trabalho, um pano com álcool, seja isopropílico ou álcool em gel, você já faz a limpeza e garante o melhor funcionamento da máquina. Essa fumaça, como ela gruda, como ela tem compostos químicos, ela pode, em um dia você já pode sujar a sua lente. Então pode ser que hoje você corte perfeitamente, chegue amanhã, vou iniciar o trabalho e não vou verificar como está a limpeza, como está o alinhamento, como está tudo. O que eu vou fazer? Vou pôr para cortar. Na hora que você coloca para cortar, na mesma potência, o mesmo material, o mesmo projeto, pode ser que você não consiga. Por quê? Porque a fumaça impregnou, secou, o MDF ressecou. Se você pegar na máquina aqui, nesse momento, que ela está um pouco suja, já dessa fumaça, ela dá até ela gruda um pouco, dá uma certa consistência. Então aqui eu posso passar meu dedo, dá para ver aí a sujeira do MDF. Isso tudo é ocasionado pela fumaça. É sempre importante, a limpeza vai garantir sempre a qualidade de corte. Terminou um dia de trabalho, faça cortes. Outra coisa muito importante, algumas pessoas trabalham com vinil nas máquinas. O vinil, ele também agride muito peças metálicas. Então, usou vinil, cortou vinil, limpe a máquina, sempre. A limpeza garante sempre a qualidade da sua máquina. Enfim, essas são algumas dicas para você que está iniciando. A gente pretende trazer mais dicas e assim, seguindo bem, entendendo como funciona, ponto focal, entendendo como funciona aí o tubo laser, como funciona a ciência do corte a laser e como manter um bom funcionamento da sua máquina, você vai ter aí uma qualidade melhor, uma satisfação melhor e nunca vai perder material, além de manter a longevidade da sua máquina. Siga essas dicas e fique de olho aí no nosso canal, que em breve a gente vai trazer mais dicas, seja de corte, seja de manutenção. Fica de olho que a gente em breve traz novidades para você.